Olá, pessoal, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, do Alberto Almeida. Esses estudos que realizamos com os pais, né? Vamos fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos mais essa oportunidade que nos foi concedida de podermos estudar sob a luz da doutrina espírita as relações familiares, rogando que nesses instantes que passaremos reunidos, possamos contar com o apoio da espiritualidade amiga para que o estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos hoje então falar sobre o capítulo 11, que é o jovem... Vou acertar aqui. O jovem e sua emancipação do lar. E falar sobre o capítulo 12, a equanimidade e a afinidade. Né? Bem, o Alberto Almeida, então, ele começa a discutindo a questão da emancipação. E assim, né, quando a gente fala em emancipação, a gente fala do tornar-se maduro, né? O fato de, então, amadurecer. Diferentemente de todos os outros animais, né? O ser humano, ele não nasce, ele é altamente dependente dos pais ao nascer, né? Quer dizer, enquanto um filhote de qualquer outro animal, ele tem a chance, né, remota, mas ele tem a chance de, mesmo nos primeiros dias de vida, sobreviver sem o auxílio dos pais. O ser humano não tem essa possibilidade. Se não tiver alguém que cuide, né? Alguém que oriente, alguém que direcione, com certeza ele não sobreviverá. Ele não sobreviverá porque o ser precisa de um amadurecimento, porque diferentemente dos outros animais que nascem determinado biologicamente, com determinadas características, né? O ser humano, para ser o que vai ser, quer dizer, ele não faz escolhas do que será. O ser humano faz as suas escolhas. Nós somos exatamente as escolhas que nós fizermos. Então, a necessidade da gente aprender a fazer essas escolhas, a lidar com essas escolhas, a enfrentar as consequências das nossas escolhas, é elemento fundamental. Então, a educação, ela visa sempre preparar o indivíduo para essa vida sozinha, para essa vida emancipada, para essa vida autônoma, onde o indivíduo é capaz de fazer as suas escolhas e enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Né? Então, é a partir daí, quando a gente, então, passa a ser responsável pelas nossas próprias escolhas, é que a gente, então, não é que a gente é responsabilizado pelas nossas escolhas, então a gente pode ser considerado emancipado. A lei diz que é aos 18 anos, né? Aos 18 anos, até os 18 anos, a gente não pode ser responsabilizado pelos nossos atos, porque a nossa formação não está plena. Contudo, a gente sabe que isso é uma questão legal, né? 18 anos. Há alguns que acham que dependendo do que o indivíduo faz, o indivíduo devia ser responsabilizado aos 16. Né? Contudo, e aí são muitos argumentos que são ditos e tudo mais e tal, mas o que na verdade a gente tem percebido é que cada vez que passa mais o tempo, nós temos observado que a adolescência tem se esticado, né? Ela tem começado mais cedo, né? E ela tem terminado cada vez mais tarde. A gente vê aí pessoas com 30,
anos, às vezes está adolescendo ainda, né? Não superou a fase do processo de adolescência, ela tem ainda, ela não consegue ser emancipada, ela não conseguiu se emancipar, né? Então não se amadureceu por completo. Então o processo educacional, ele deve ser voltado ao processo dessa emancipação. Nós já falamos aqui em outros estudos, né? O ser humano, ele se desenvolve em duas grandes dimensões. A primeira dimensão, na formação da personalidade, se dá através do processo de identificação, né? O ser humano, por passar pelo processo de socialização, o indivíduo, para se vincular, para se preparar para o exercício da sociedade, o indivíduo, ele se vincula, né, à sua família, e ele passa a aprender a lidar no mundo copiando todas as pessoas que estão à sua volta, que o educam, que o orientam. Então a gente age por cópia, né? Então gestos, falas, formas de pensamento, isso vai de alguma forma moldando a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, em especial na infância. À medida que a gente vai crescendo e vai chegando na adolescência, essa fase se modifica e a gente passa da identificação para a alteridade. E na alteridade, a gente, apesar da gente se identificar naquela família e estar vinculado àquela família, nós queremos uma identificação particular, nós queremos marcar a nossa própria existência, nós queremos marcar a nossa própria a existência do nosso eu, da nossa individualidade, né? E nesse processo, apesar da gente fazer parte daquele grupo, a gente não quer ser mais um, a gente quer mostrar o que a gente é diferente dos demais que ali estão. Isso marca quem somos, né? Eu sou, eu, eu não, não, não esse período é marcado pelo fato de, né, que se na infância eu me identificava como sendo eu sou filho de ciclano, agora fulano é meu pai, né? Quer dizer, fulano é que é meu pai. Quer dizer, agora eu quero ser conhecida por quem sou, pelas minhas características, pelas minhas individualidades, pela por aquilo que me marca, não enquanto mais um membro da família, mas como alguém que tem características próprias, né? Então isso vai caracterizando a identidade e marca o início, né? Quando esse processo se inicia, marca o início do processo de emancipação. Então, na verdade, como é que esse é o processo? Então, o Alberto Almeida faz uma comparação interessante, né? Ele faz uma analogia interessante, uma analogia bem legal, que é a de soltar pipa, né? Quando você solta a pipa, quem empina a pipa estabelece os comandos, né? Então ele está dizendo que quem empina a pipa são os pais, enquanto que a pipa são os filhos. E a linha é o amor, é a amorosidade, a maneira, é o processo de relação. Então a maneira com que o vento vai batendo e a pipa vai lidando com esse vento, você vai dando linha, você vai soltando linha e a pipa vai ganhando cada vez mais sustentabilidade, e cada vez mais distância e cada vez mais liberdade, né? Porque você vai dando linha para essa pipa, ela vai voando cada vez mais alto. Então é mais ou menos isso, né? À medida que você vai percebendo que o filho ele vai fazendo coisas sozinho e ele vai sendo capaz de resolver coisas sozinho, em que ele vai sendo capazes de tomar decisões sozinho, você vai repassando responsabilidades para ele e assim vai. Isso significa exatamente isso, né? À medida que ele vai amadurecendo, ele vai sendo capaz de tomar decisão e à medida que ele vai sendo capaz de tomar decisão, você deixa ele tomar as decisões, né? Porque você confia nas decisões dele. Você pode não concordar com as decisões, mas você acha que ele é capaz de enfrentar as consequências dessas decisões. É claro que você pode ajudá-lo a resolver depois os problemas, né? Passar pelas consequências, mas o importante é que ele sofra as consequências da sua escolha. Porque se ele faz as escolhas, porque todos nós queremos ser livres, né? Todos nós queremos ser livres.
mas nós não queremos escolher, né? Nós queremos tudo o que queremos. E escolher significa ter o que escolheu e abrir mão daquilo que não escolheu. Se eu opto pelo A, eu estou abrindo mão de B. Né? E eu vou sofrer a consequência, e eu tenho que aprender a sofrer a consequência de não ter B. Ora, se eu escolho A, tenho o A porque escolhi, mas tenho B também, então eu não aprendo a escolher, né? Porque eu tenho o que eu quero e mais o que eu não quero. Portanto, eu não sinto falta de ter escolhido mal. Né? Eu não sinto as consequências de ter feito a má escolha, porque o pai acha que eu deveria ter escolhido o B, mas eu escolho o A. Eu insisto o A. O pai chama atenção para o A, que não é o melhor, destaca o B, mas eu opto pelo A. Bom, se eu opto pelo A, mas depois o pai compra a si mesmo, e quando eu sinto falta, ele me dá o B, bom, então eu nunca vou sentir falta, eu nunca vou perceber que eu preciso fazer as melhores escolhas. Eu nunca vou ser capaz de compreender esse processo, porque tem alguém que, de alguma forma, resolve o problema para mim. Então, um filho vira e fala assim: pai, eu quero minha liberdade, eu quero morar sozinho. Tudo bem, né? Só que você vai, então, aluga uma casa, paga o aluguel, paga a água, paga a luz, paga os móveis, paga uma empregada, paga tudo para ele morar sozinho. Então, veja, ele não tem o lado negativo do morar sozinho. O que é o lado negativo de morar sozinho? É você arcar com o ônus disso tudo. É você bancar todo o processo, é você trabalhar e viver daquilo e abrir mão de algumas coisas para ter aquilo, para possuir aquilo. A partir do momento em que você tem, mas não precisa abrir mão de absolutamente nada, você não é capaz de fazer as suas escolhas. Então você não está maduro. O amadurecimento, ele tem um conceito de manutenção, as pessoas chamam, né? Mano de mão, tensão de ter, ter-se nas mãos. Né? Então você é capaz de ter-se nas mãos. Você é capaz, então, de escolher coisas materiais e sofrer as consequências disso. Olha, para ter coisas materiais, eu tenho que pagar. Para pagar, eu tenho que eleger prioridades. Eu não posso, o meu dinheiro não pode tudo. Nem a pessoa mais rica pode tudo. Ela pode um monte de coisas mais do que as pessoas que são mais pobres, mas ela não pode tudo. Não é isso? Então, a mesma coisa, por mais que você ganhe, por mais que a pessoa tenha dinheiro, né? O importante é que, ou por mais que ela viva numa situação limitada, porque o dinheiro dela é pouco, ela é capaz de lidar com algumas coisas. Não, eu posso morar sozinho, eu posso ter uma casa, eu posso ter, contudo, eu não posso ter a casa X, eu tenho que ter a casa Y. Eu não posso, bom, para ter a casa Y, eu não posso fazer isso, isso, aquilo, porque eu tenho que manter isso aqui. Então, ou seja, ele tem que abrir mão de algumas coisas para ter aquilo, tá certo? Vou ter que abrir mão de alguns confortos, vou ter que abrir mão de alguns desejos para ter aquele aspecto material. Então, ele precisa ter-se nas mãos do ponto de vista material. O ser humano, para alcançar a maturidade, ele precisa ter-se nas mãos no seu aspecto psicológico, né? Ele precisa ter capacidade de lidar com as suas próprias emoções, né? É, né? As consequências das suas escolhas emocionais, das suas escolhas dos relacionamentos que mantém. Então, ele faz algumas coisas e é responsável por esse tipo de atitude. Então, ele vai fazer coisas, ele vai tomar determinadas atitudes e, como consequência, ele vai receber uma resposta, né? Das pessoas que estão à sua volta. E ele tem que ser capaz de lidar com as consequências disso, com as frustrações que são oriundas desse processo. Então, como é que ele lida com tudo isso, né? Então, é um elemento importante. Então, os pais têm que ensinar os filhos a fazer isso aí. Então, conceder essa liberdade tem que ser aos poucos, né? Com amor, com dedicação, com diálogo, né? Então, os filhos, né, um belo de um dia, querem fazer viagens, né? Ah, não, eu quero ir na casa de um amigo que mora no outro país, eu quero viajar para outro país, eu quero conhecer outro país.
Bom, o que que você está disposto a abrir mão? Né? O que que você está disposto a fazer? Né? Ah, eu quero ir em balada, eu quero ir em festa, eu quero ir. Enfim, que tipo de consequências o indivíduo percebe que vai acontecer se ele tomar determinadas atitudes, né? E como é que ele vai ser responsável por esse processo. Então, os filhos têm que. O pai é em função da capacidade desses filhos de lidar com as consequências dos atos que vão cometer, é que vão estabelecer os limites, né? É que vão estabelecer os limites, ensiná-los a lidar com os outros, né? A perceber muitas das vezes uh, que precisam, então, né, optam, às vezes, fazem determinadas escolhas e precisam arcar com as próprias consequências. Né? Então, os pais não podem impedir, não devem impedir que os filhos sofram as consequências das suas escolhas, para que ele possa perceber logo de cara de que se fizer tal coisa vai acontecer. A vida não vai passar a mão na cabeça dele em relação a algumas coisas. Então, ele precisa entender aquilo. E ao entender aquilo, ele vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de realizar novamente aquele ato. Se ele encontra sempre alguém que passa a mão na cabeça dele, ele sempre vai se colocar na condição de vítima, de vitimização, para que você, pai, para que você, mãe, sofra as consequências no lugar dele, assuma as responsabilidades no lugar dele, para que ele possa não ter que fazer escolha, ou seja, para que ele tenha tudo o que ele efetivamente quer, ou seja, para que ele não fique sem aquilo que ele não escolheu, né? Então, ele precisa entender esse processo, ele precisa entender que o sexo precisa ser responsável, ele precisa entender que o divertimento tem que ser responsável, ele precisa entender essas questões, né? Então, um filho vai para, né, em resumo, né, um filho vai para uma festa e ele combina com o pai, olha, meia-noite eu tô aqui, ok, estarei te esperando meia-noite. Aí o filho chega 1, 2 horas da manhã, né? E aí o pai fala, escuta, mas o que aconteceu? Que você chegou 2 da manhã? Nós combinamos meia-noite. E o filho vai dizer, olha, é que a festa estava tão boa e eu não quis perder. E o pai diz: olha, você não podia pegar um telefone e me ligar? Eu fiquei preocupado, né? Nós tínhamos combinado uma coisa. E ele vai dizer: ah, mas eu quero ser feliz. E o pai, obviamente, vai levar ao processo reflexivo. Ora, e para você ser feliz, eu preciso ser infeliz? Não tem como a gente ser feliz juntos? Qual é o problema? O que, que limita a sua felicidade se você pegar o telefone e me avisar e negociar comigo essas 2 horas? Né? Essas 2 horas significa que eu não dormi enquanto você se divertia, porque eu fiquei acordado esperando você bater na porta para eu abrir a porta para você. Não é isso? Então são coisas que. Ah, não, mas dá a chave para ele. Mas veja, se ele não sabe fazer a escolha, ele vai chegar na hora que ele efetivamente quer. Né? E se ele não sabe fazer a escolha, ele precisa ter na ideia que ele precisa prestar conta, né? Que ele precisa. Se ele não é capaz de fazer isso e você dá a chave, então ele não vai escolher prestar conta, porque agora ele tem tudo, ele pode tudo, mesmo que ele não faça absolutamente nada. Então é preciso que você dê linha, que você solte a linha para que ele possa entender e perceber que existe, que para que ele tenha uma família organizada, estruturada e que o atenda, ele precisa valorizar essa família. Então ele tem que abrir mão de algumas coisas para ter essa família organizada. Mas essa família também tem que entender que ele precisa de espaço para conquistar. E é no diálogo, é na conversa, é no entendimento, né, desses dois processos é que a vida de independência para ambos se estabelece. Quer dizer, esse é um ponto importante, né? Um ponto importante também tem a ver com a equanimidade e afinidade. É claro que quando a gente vive em família, né, os pais têm filhos e esses filhos, eles são reencontros muitas vezes de espíritos, né? São espíritos que nós já tivemos relação em outra encarnação e esses espíritos estão se reencontrando conosco.
né? São espíritos que se reencontram conosco. E esse reencontro, nesse reencontro, você marca relação com espíritos a quem você é muito chegado, a quem você tem uma afinidade muito grande, e espíritos a quem você não é tão, muitas vezes até você tem ali uma antipatia, problemas de outras encarnações. E nessa vida, a ideia visa você superar essas dificuldades, visa superar essas limitações, né? Então você vai, conversa, dialoga, é parceiro, orienta, né? Você direciona, você dialoga, você se coloca como pai, tudo mais e tal. Mas você percebe que você é diferente. Você percebe que os gostos, que as vontades, que as formas de pensar, que as linhas de escolha, independente de mal ou bem, são diferentes. Então, você pode ter filhos responsáveis, você pode ter filhos corretos, você pode ter filhos, mas eles têm escolhas diferentes, né? Os gostos deles, aquilo que eles gostam de se divertir, aquilo que de maneira saudável até, licitamente, mas eles têm escolhas diferentes, eles têm linhas diferentes, eles seguem por caminhos diferentes, porque são espíritos que são diferentes de você, não se vinculam com você, não são parecidos com você, né? As suas histórias são histórias diferentes nesse processo. Às vezes tem alguma simpatia, tem pontos de ligação, mas na maioria das vezes não. Enquanto que às vezes você encontra um filho, isso não significa que falte amor, que falte companheirismo, que falte desejo de ajudar, que, enfim, o que existe é às vezes uma falta de afinidade mesmo. Vocês não são afins em muitas coisas. Vocês gostam de coisas diferentes, desejam estar com pessoas diferentes, caminham por linhas diferentes. Isso não significa que existam nada negativo e nada errado. O que existe são gostos diferentes, são espíritos que são diferentes, com características diferentes, né? A afinidade tem a ver com isso, né? Pessoas podem ser amigas, podem se respeitar, podem ser companheiras, mas não serem afins. Olha, eu gosto de coisas diferentes, eu me interesso por coisas diferentes. A gente tem, no máximo, algumas simpatias, mas a gente é muito incompatível. A gente tem né? Enquanto um gosta de rock, outro gosta de música clássica. Então vamos para o futebol. Enquanto alguém gosta de futebol, o outro não gosta. Enquanto um gosta de festa, o outro gosta de ficar mais quieto. Enquanto um gosta, né? Então, ou seja, cada um busca aquilo que mais tem identidade. Então, muitas das vezes, essas especificidades, né, que são respeitadas e que não fazem com que as pessoas não se gostem ou deixem de se gostar, mas muitas das vezes fiquem um pouco separadas, porque os desejos, as vontades do que fazer são efetivamente diferentes, né? Então, isso pode gerar, né, a impressão nas pessoas de que são pessoas que não se gostam, são pessoas que se preterem, são pessoas que abrem mão uma das outras. Mas não, né? São pessoas que são filhos, são pais, que se dão bem, que são camaradas, mas que efetivamente não têm afinidade. Enquanto que existem alguns filhos que são muito parecidos com você, que gostam de fazer aquelas coisas com você. Não é que vão para fazer por você, gostam de fazer também, né? Claro que gostam de fazer com você, preferem fazer com você, mas gostam também de estar fazendo aquilo, né? Então o pai gosta de pescar e o filho gosta de pescar, o pai gosta de futebol e o filho gosta de futebol. O pai é daquela profissão e o filho também é daquela profissão. Enfim, eles então as conversas, os diálogos, as falas, um fala com o outro, um está sempre ao lado do outro. Então existe esse mecanismo de afinidade e isso não tem problema, né? Porque isso tem a ver com tendências do passado, com vínculos. Entretanto, é preciso que os pais eles possam perceber isso, né? Eles possam identificar isso para que não exista nos filhos a questão dos ciúmes, né? A questão
de gerar um sentimento no outro filho de estar sendo preterido, de estar sendo deixado de lado, de não ser uma pessoa valorizada, de ser uma pessoa que não é desejada, que não é gostada, que não é afetuosa, né, que não recebe afeto e tudo mais e tal, e a pessoa se distancia. Né? Então, a pessoa precisa ser amadurecida para entender isso, né? Para entender que ele tem um pai e esse pai é equânime, né? Ele é tão bom para mim quanto é bom para os meus irmãos. Ele é bom para os meus irmãos, até para aqueles irmãos que gostam do que ele gosta, que fala do que ele fala, que tem uma vinculação muito próxima dele, que pensa como ele, que são parecidos com ele. Ele é tão bom para esses quanto é bom para mim também, que penso diferente, que gosto de coisas diferentes, enfim, que caminho por outras estradas que não necessariamente aquelas que encontram com ele. Né? Mas nós não deixamos de ser amigos, não deixamos de ter vínculos. Então, essa equanimidade ela é importante, né? E é claro que ser equânime é equânime no amor, equânime na dedicação, equânime no esforço, equânime no trato de amar, porque equânime na maneira de tratar, é claro que não dá, porque se você for tratar cada filho exatamente como iguais, você vai estar sendo injusto, você não vai estar sendo de fato equânime, porque cada filho tem suas especificidades, cada filho tem as suas características, né? E evidentemente que essas características, que essas especificidades, né? Você tem um filho doente, por exemplo, é evidente que você tem que atender mais a esse filho do que aquele filho que não é doente, né? E os outros filhos precisam compreender isso, precisam entender isso. Né? Você tem um filho mais velho e você tem um filho que acabou de nascer. É claro que esse filho ele vai receber menos atenção porque você tem que dar uma atenção diferente. Não é que ele vai receber menos atenção, mas ele vai receber uma atenção diferenciada. E ele precisa entender que o fato das atenções serem diferenciadas não significa que aquela criança tem mais atenção que ele. São atenções diferentes. Então, o diálogo é elemento importante para mostrar que num jardim você tem flores que precisam mais de água, as outras que precisam menos de água. Se você der a mesma quantidade de água para plantas e flores diferentes, você vai matar algumas delas, né? Você vai causar problemas para algumas delas, porque é a mesma coisa com o sol. Se você coloca ambas, né, ou todas as plantas expostas ao mesmo tempo no sol, algumas vão adorar, algumas vão detestar, porque cada uma tem uma necessidade diferente. Então, cada filho tem uma necessidade de atenção diferente, tem uma forma de ser tratado diferente, e você precisa dar essa atenção. Né? Então, às vezes, a gente tem. Mas é preciso educar o filho para que ele perceba isso, para que ele sinta isso, ou para que ele entenda isso. Às vezes você tem um problema com um filho, com uma dificuldade, com um determinado problema, é aquele filho que dá trabalho, é aquele filho que então exige muito de você, e você acaba então deixando de dar muita atenção para aquele filho que é correto, que faz as coisas e tudo mais, para ficar atrás daquele filho problemático, né? E a ideia é que você possa ser equânime, né? É que você também possa dar atenção para esse filho que é bom, né? Para que você possa valorizar esse aspecto bom dele, para que ele, porque de repente ele pode até inverter. Bom, se na carência dele ele perceber que o outro chama a atenção por dar trabalho, ele pode querer dar trabalho também para chamar a mesma atenção, né? Então, a necessidade que você dê atenção para ele, né? Mas explique para ele que no seu diálogo você ensine a ele dentro do momento de maturidade dele que às vezes o irmão, né, por ser pequeno, por ser doente, por passar por algumas dificuldades, precisa de uma atenção que é diferente da atenção que você dá para o outro.
né? Porque o outro já não precisa daquele tipo de atenção, precisa de outro tipo, mas não aquele tipo de atenção, então você consegue essa equanimidade, né? Lembrando que, evidentemente, vão existir aqueles espíritos que vão ficar mais próximos de você por uma questão de afinidade, e isso é um processo que é natural, e com o tempo isso vai ser percebido por todos, não é isso? Bom, gente, é basicamente isso que diz o capítulo 11 e o capítulo 12. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para a compreensão de todos, né? Desejo aí um bom domingo. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo. Elevar então o nosso pensamento a Jesus, nosso divino mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes, os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade, rogando que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam iluminar toda a nossa semana, a fim de que possamos dar alguns passos importantes no desenvolvimento da nossa luta pela evolução e pelo aperfeiçoamento espiritual. Teu nome, mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos. Obrigado.